soluções é o que todo mundo procura. Agora, entre elas, certamente não está do pavor absoluto que costuma reinar, especialmente aqui no Rio de Janeiro, onde pequenos acontecimentos, às vezes, ganham uma dimensão enorme. O MICE tem uma pesquisa sobre isso, né, MICE? Você acha que há um exagero na divulgação da imprensa em relação aos acontecimentos de violência? Eu acho que é um exagero da imprensa carioca. Eu acho que a imprensa carioca trata a questão criminal no Rio de Janeiro de uma forma muito mais exagerada do que a imprensa paulista, do que a imprensa de outros estados. Eu já tratei, já conversei com isso, inclusive com editores de jornal, e é muito comum entre os jornalistas também a mesma percepção. O fato é que isso assusta muito, isso reproduz de forma ampliada o medo da violência, que é real. As pessoas têm, efetivamente, razões para ter prudência e para ter medo até, não é? De possíveis assaltos, de possíveis situações. Mas as estatísticas do Rio não confirmam isso? Quer dizer, há outros locais tão ou mais violentos e que não têm tanta fama? Sim, claro. São 10 cidades no interior de São Paulo mais violentas que o Rio de Janeiro. Diadema é uma das cidades mais violentas do Brasil. A taxa de homicídio lá, no ano de 2001, 2002, por aí, era de 149 homicídios por cada 100 mil habitantes. É uma taxa que supera várias cidades colombianas. No entanto, ninguém fala nisso. A situação em Diadema era tão grave que chegaram até a fechar os bares depois das 11 horas da noite. Isso, é verdade, é para verdade. ver se diminuía a taxa de homicídio. Diminuíram. E até houve uma queda. matéria... Por quê? Porque também há muitos homicídios que estão associados mais ao álcool do que às drogas ilícitas. Bem, e no campo das soluções, o que as pesquisas tendem a mostrar? Vamos ver se a gente pudesse apontar caminhos de solução, o que seriam os principais? Bom, nós estamos aqui discutindo um pouco, eu e Michel Mice, a respeito dos efeitos, né, que o tráfico de drogas teria ou não sobre o aumento da violência. Nos trabalhos que eu li, feitos na Europa, nos Estados Unidos, há uma série de autores que apontam para o fato de que essa falta de controle, né, no varejo das drogas elimina a possibilidade da manutenção do poder pelas estruturas de poder que eles chamam de sindicato do poder dentro das máfias, das famílias, etc. E isso provocou um enorme conflito, sempre provoca um grande conflito, né, com o resultado da guerra entre as gangues, que é uma tradição histórica nos Estados Unidos, mas que aumentaram muito mais, envolvendo gangues negras que não haviam antes. Elas começam justamente na década de 60, com o tráfico de drogas. Na Itália, no início da década de 80, 1.500 pessoas foram mortas por causa desse conflito entre os mafiosos que foram para o tráfico de drogas e que começaram a ganhar muito dinheiro e se tornar, portanto, muito poderosos, e as famílias tradicionais do Sindicato do Poder. E aqui, o que aconteceu no Brasil é que, no meu entender, houve uma entrada muito facilitada dessas máfias, né, do tráfico de cocaína e de armas também, pelo fato de que, durante o regime militar, houve uma corrupção das instituições, né? Isso facilitou a entrada. E, além do mais, com essa perspectiva ainda de um tipo de crime individual que havia na década de 40, 50, até 60, né, não houve uma mudança nas formas de investigação. Isso também prejudicou muito, por isso mesmo é que nós temos essa taxa de impunidade absurda no homicídio, que só fez ajudar, né? Se não há nenhuma consequência para a pessoa que mata, óbvio que isso é um estímulo a matar. Sim, mas aí não há o risco de aquela medida clara. Então, vamos à pena de morte, vamos a punições mais rigorosas, com aquele outro risco da segurança particular? Não, de jeito nenhum. Se o Estado tem uma política consequente, né, em relação aos homicídios, se põe na prisão digamos, pelo menos uns 70%, que é o que em geral acontece nos países europeus, há, digamos assim, um argumento para que as pessoas pensem 3, 4, 5 vezes antes de matar, né? Do jeito que estão as coisas aqui. Aquela diferenciação que o Michel chamava, né, não há mais critério, né? Tanto faz quanto tanto fez. Eu acho que o argumento mas não é só é um isso. argumento correto quando se trata da punição legal. Mas eu acho que você tem um outro nível de punição no Brasil que é desproporcional e que não é legal.
e que faz muitas vítimas. Talvez um percentual alto desses homicídios, na verdade, Não, estão envolvidos. Não é. Você mesmo acabou de dizer, nos conflitos próprios ao tráfico de drogas e também na repressão. Sim, mas o homicídio ele é sempre ilegal. No Espírito Santo, por exemplo, a maior parte dos homicídios estão vinculados aos grupos de extermínio, muito mais do que ao tráfico, propriamente dito. Mas no Rio de Janeiro não é. No Rio de Janeiro, pelos dados da polícia, 60% dos homicídios envolvem conflitos relativos ao tráfico, né? Mas, e os outros 40% não se sabe, porque não foram bem investigados, essa que é a verdade. Então não se sabe. E as nossas estatísticas não são lá muito boas. Mas eu não terminei meu raciocínio. O que eu acho é que nos Estados Unidos houve um certo controle dos homicídios e da atuação, das várias medidas de intimidação, agressão, etc., que as várias máfias existentes lá estavam exercendo, porque mudaram as formas de investigação da polícia. Mudou essa mentalidade de procurar um responsável, um autor individual, para entender como a rede, exatamente, e desmantelar as redes, né? E isso provocou até uma mudança da imagem das máfias no cinema americano. Não sei se vocês notaram isso. Mas a máfia tornou-se uma coisa até engraçada, né? Risível. A máfia foi para o divã. Tem até uns seriados sobre a família Soprano, né? Em que o mafioso esconde de todo mundo, mas ele vai no shrinker dele, né? No analista dele. Deixa eu pegar um outro aspecto aí. Nós sempre estamos caindo aqui na discussão, na constatação, no dado, que afinal de contas é o exame que vocês fazem no dia a dia, das pesquisas. Mas tem um outro aspecto. Falou-se muito na questão do Estado, na sua ausência, e há inúmeros casos. Eu poderia citar o Luiz Eduardo, que inclusive foi convidado a estar nesse programa, apenas não pôde se ausentar de Porto Alegre, né, onde ele tem estado mais, e Rubens César Fernandes, que faz o Viva Rio. Que papel os cientistas podem ter nisso, seja através de ONGs? Há um papel de ajuda possível da academia na questão da violência? Eu acho que um papel basicamente esse, né, de investigar o assunto, de tratar seriamente do assunto, de oferecer às pessoas que tomam decisões, às autoridades, aos políticos, aos cidadãos, né, meios de tomar decisões. Mas eu não acredito que caiba a nós, cientistas sociais, a substituição da autoridade pública. Eu concordo inteiramente com o Michel. E as ONGs, no caso? Muitas surgem por ação de sociólogos, de antropólogos. Elas têm um poder? O que você acha, César? Elas ajudam? Ajudam. Eu, no entanto, eu acho que o papel fundamental para garantir a ordem na sociedade é do Estado. Eu queria adicionar algo em relação ao papel dos acadêmicos. Pelo menos nas faculdades de Direito, ele é extremamente importante na formação de policiais, de promotores, de juízes, que são operadores jurídicos que vão atuar nessa área. Então, tem esse ônus a mais para quem trabalha na área jurídica. Nós damos cursos para policiais, damos cursos para defensores públicos, enfim, procuramos da melhor maneira possível transmitir para os diferentes operadores do sistema de administração da justiça, né, as análises, os diagnósticos que nós temos. Na área da saúde também. Na área da saúde também. Fundamental. Michel, o que é que você tem a A área da acrescentar na área saúde, da quer saúde? dizer, nós estamos engateando em relação à questão da violência pré-criminal, vou chamar assim, né, para dar um rótulo, né, a violência familiar. Nós estamos engateando. E é fundamental que a gente tenha agendas de investigação, não só para avaliar a magnitude, que a gente até hoje, eu tenho esses dados assim, mas a gente não tem nem um inquérito populacional até hoje. A questão dos determinantes, né, ou fatores, como nós gostamos de chamar de fatores de risco, as consequências O que seriam os fatores de risco? para a violência Sim. familiar. São, né? Quer dizer, não, tem vários, né? Tem várias teorias e várias coisas que estão sendo investigadas, já foram lá fora. Será que essas coisas se dão aqui? A questão das consequências da violência para a saúde de mulheres, crianças, tem toda uma... E principalmente a questão dos próprios serviços, né? Porque o serviço de saúde hoje é a porta de entrada do conflito familiar. Há quem diga até, pode ser que você não tenha pesquisado, nem tenha profundamente isso, que também a violência tem um caráter da formação individual, não por essa interação social.
É possível se crer nisso? Você tende a desconfiar? Eu tenho dificuldade de entender isso assim, porque por mais agressivo que seja a matriz, né, ela acaba interagindo com o meio. E quando não tem nichos de propensão à violência, aquilo passa a ser regulado, pelo menos. Né, e as sociedades têm, né, se regulado dessa forma. Mas eu insisto, eu acho que o setor saúde é, talvez, junto com, né, o setor da segurança, o grande foco para se começar a trabalhar a questão da violência, né? E, de fato, isso tem acontecido nos países centrais, né, já há algum tempo. Eu só acrescentaria a escola. Mas a escola faz parte desse elo. A escola pode ser um auxiliar fundamental. Faz parte para a saúde, né? No atendimento às crianças que são maltratadas, aos familiares que maltratam as crianças, porque eles também têm que ser atendidos. Essa que é a verdade, eles também têm que ser ajudados. Né? Porque provavelmente eles também sofreram violências, né? Dessas várias personagens que eu mencionei anteriormente. Então é preciso que se façam mais projetos, né? E que se tenham políticas, não políticas que terminem logo, mas que tenham uma certa continuidade no tempo. Isso é importantíssimo. Não pode ser intermitente. Tem que ser uma política dentro das escolas, dentro dos postos de saúde, dentro dos hospitais, encaminhando as pessoas nessa direção, auxiliando-as nessa direção. Nós estamos para acabar com o prazo estourado. O César me pediu a palavra, pedia que fosse breve. Eu só queria retomar um ponto que eu fiz anteriormente. Existe um debate sobre o que fazer na sociedade que ele é marcado por uma série de indecisões. Por exemplo, em relação à questão penitenciária, nós acreditamos ou não que os presos serão recuperados. A prática das penitenciárias é que não existe recuperação para o preso. Então, ele será simplesmente encarcerado. Dou um exemplo. O grande problema que nós discutimos nesse programa foi a questão do tráfico de drogas e o uso das drogas. Nós sabemos que dentro das unidades penitenciárias, mais da metade dos detentos usam cotidianamente drogas. Vários deles, um percentual bastante alto, são inclusive dependentes químicos. Eles ficam detidos usando drogas, pelos quais muitas vezes foram condenados, e saem de lá ainda dependentes químicos. Além disso, não tem trabalho, uma formação para voltar ao mundo da disciplina do trabalho. Então, nós temos que nos decidir o que fazer com isso. Bem, uma questão, pelo menos, ficou clara quando você falou em debate, todos falaram em educação. Debate é a nossa praia, o Tome Ciência, e a preocupação também da SBPC. Esperamos que esse debate, sempre o tempo faz um pouco de falta, seja útil. Você pode participar dando ideias para a gente através do nosso e-mail, ideias@tomeciencia.com.br. Serão sempre bem-vindas sugestões para o programa e pode também acompanhar a nossa programação pelo www.tomeciencia.com.br. Aguardamos vocês na próxima semana. Até lá!